Muito bem, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos quebrar a nossa sequência ali de período composto, porque hoje eu quero apresentar para vocês um texto maravilhoso, de um autor também maravilhoso, que vai fazer você aprender muitas coisas sobre a língua portuguesa. Várias regrinhas pequenas estão dentro desse texto, então peço a vocês a mais completa atenção para lermos esse brilhante texto de um autor lindo e maravilhoso. Vamos lá? O título do texto é Onde está o porquê? Custou a mim entender e criar esse título. Aliás, antes eu iria formular essas primeiras palavras assim: eu custei para entender e criar esse título. As dúvidas gramaticais sempre foram uma constante em minha vida. Pensei em perguntar: aonde está o porquê? Assim, sem acento mesmo. Com uma boa dose de paciência. Hoje eu sei, com uma boa dose de paciência e alguns poucos bons professores do primário, hoje eu sei que se deve ter muita cautela ao empregar certas expressões do léxico lusitano. Eu aprendi porque senti uma necessidade de respeitar minha língua materna. Imaginei quantos esforços, com o O aberto, hein, fazem as pessoas para aprender e pronunciar corretamente uma língua estrangeira e acabam cometendo verdadeiras afrontas ao idioma materno. Quando ouvi alguém dizer, prefiro mais aprender inglês do que português, imaginei na mesma hora, prefiro aprender português a falar uma besteira como essa. Queria saber por que ninguém se esforça para usar a linguagem formal. Claro, ainda cometo minhas gafes. Como um bom paraense, tenho que me esforçar para puxar o S do mesmo, enquanto que, por mim, falaria mesmo. Sem falar no costume, que entortou a boca com o cachimbo. Insisto em falar tranquilo, sem pronunciar o U, em que pese o novo acordo ortográfico ter abolido o uso do trema, mantendo, claro, a pronúncia correta. Por que será que as pessoas não aprendem a usar de maneira correta a própria língua? De uma coisa eu tenho certeza: os erros de regência e concordância são os mais gritantes ataques à língua portuguesa. Primeiro, porque poucas pessoas percebem o erro em me venda 200 gramas de pão de queijo. Para falar a verdade, as mudanças porque passa a coloquialidade do povo brasileiro até sugerem essa pronúncia como certa, mas, nos concursos públicos, ainda se cobra uma forma mais apurada de linguagem. Venda-me 200 gramas de pão de queijo. A mesma coisa acontece com quem diz que vive entrando e saindo da sala de aula e não aprende nada. Bem se vê que isso é verdade, pois, se tivesse aprendido, faria um esforço maior para dizer corretamente: vivo entrando na sala de aula e saindo dela, sem saber nada. Pelo menos seria alguma coisa a respeitar a regência. De qualquer forma, diriam alguns defensores da linguagem informal, o importante é que a mensagem foi transmitida. Creio que, além de codificar a mensagem, é necessária uma gama de conhecimentos morfossintáticos e semânticos para que o receptor decodifique-a. Tenho certeza de que o nível da conversa será bem melhor se ela for recheada de figuras de linguagem. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Já vi isso numa mensagem em algum lugar. Acreditem que, se as pessoas valorizarem mais a nossa gramática, teremos mais harmonia em nosso linguajar e muito sucesso nos empreendimentos profissionais de nossa vida, pois, no âmbito empresarial, nos documentos formais e nos grandes certames,
é exigido linguagem culta, formal e bela, como bela é a nossa língua portuguesa, a língua mais rica do mundo. Só para completar o estudo dos porquês, quero terminar essa redação com uma pergunta para o estimado leitor que me entendeu até aqui. Você não colabora para a difusão desse pensamento de amor à língua portuguesa? Por quê? Que texto lindo, não é mesmo? Maravilhoso. Vamos agora voltar nele desde o início para ver quantas regras gramaticais você vai aprender aqui se você fizer uma leitura mais apurada desse texto. Bem atenta, cada informação é uma aula que pode fazer a diferença aí no seu concurso. Vamos lá? Vamos começar desde o início. Anota aí, hein? Hoje eu quero total atenção sua, porque agora você vai ter aí um banho, uma aula, um baile, um brinde sobre tantas informações juntas dentro de um único texto. Vamos lá? Primeiro, o título do texto já te sugere alguma coisa, não é mesmo? Olha lá. Onde está o porquê? Vamos começar com esse onde. Percebe que dentro do texto, o autor diz assim, ó, eu pensei em perguntar aonde está o porquê, ó, aonde está o porquê, não é mesmo? Por que será que é onde e não aonde? Não é? Por que será que você tem que usar o onde? Porque nesses casos em que você tiver dúvida sobre onde e sobre aonde, basta que você faça a análise do verbo que está na frase. O verbo que está na frase é o verbo estar. E, pessoal, se alguma coisa está, está em algum lugar. Se você pensar no em, jamais você pode escrever aonde. Por isso que veio entre aspas aqui, não é mesmo? Veio entre aspas para você que está sendo um bom leitor nesse momento, um leitor atento, percebeu que a frase veio entre aspas, porque ela está muito errada, não é? Propositalmente, o autor colocou aí a frase errada para você comparar a frase certa com a frase errada. Então, quando é que você vai usar esse aonde? É só você fazer a análise do verbo que estiver lá na frase. Se fosse, por exemplo, aonde você quer chegar com essa história, aí sim você ia dizer que estava certo o aonde, porque o verbo chegar faz a pergunta com a, não é? Quem chega, chega a algum lugar. Aonde você vai hoje? Correto. Por que que é aonde você vai hoje? Porque quem vai, vai a algum lugar. Tranquilo? Olha lá, hein? Hoje a aula para você se despertar depois desse fim de semana aí prolongado, né? A gente começou aí desde quarta-feira à noite, a farra emendou o feriado para sexta-feira, pegou sábado e domingo, hoje aí está totalmente perdido no tempo, não é mesmo? Então agora eu quero atenção total para você fazer todas as anotações aí, tá bom? Vamos lá? Então, o primeiro caso que eu quero que você anote é a diferença entre onde e aonde. Beleza, pessoal? Entre onde e aonde. Anotou aí? Quando é que você vai usar o onde? Diz para mim. É quando você tiver realmente com um verbo que faça a pergunta com em. Assim, ó. Se está, está em algum lugar. Será que o certo é dizer onde você mora ou o certo é dizer aonde você mora? Então, você já sabe que é onde, porque quem mora, mora em algum lugar. Não esquece, só vai ser aonde se o verbo chamar o a. E isso depende de você estudar um assunto bem bacana chamado de regência verbal. Por isso que você vai ficar até o final, não é mesmo? Mas você já está aí curtindo o vídeo e já está compartilhando com mais pessoas que precisam, merecem, querem saber mais sobre a nossa querida e amada língua portuguesa. Regência, pessoal, é um assunto que você tem que estudar sempre, porque imagina, toda vez que você faz pergunta depois de uma palavra
que não é verbo, né, é regência nominal. Quando você faz pergunta depois de uma palavra que é verbo, é regência verbal. Então, imagina quantas palavras você vai fazer pergunta depois, não é? São muitas, muitas mesmo, não dá para a gente gravar tudo, por isso que a gente tem que ficar aí fazendo sempre a leitura dos principais verbos, dos principais nomes, para que a gente possa gravar aí qual é a pergunta correta depois de cada verbo. Por exemplo, aqui o verbo estar, né? Você sabe que o verbo estar, ele é um verbo que tem que ter a preposição em, porque se está, está em algum lugar. Agora, se fosse o verbo chegar, por exemplo, se chega, chega a algum lugar. Se fosse o verbo ir, se vai, vai a algum lugar. Então, essa é a verdade sobre a palavra onde e sobre a palavra aonde, não é? Você agora não vai mais ficar com aqueles pensamentos lá do tempo da Idade da Pedra, não é? De que movimento é aonde, fixo é onde. Não, quero que você faça o que tem que ser feito de maneira correta, que é a regência do verbo. Se você fizer a regência do verbo, se você fizer a regência do verbo e aparecer o em, jamais você vai perguntar aonde. Imagina você aí desfilando no ônibus, não é? Você que ainda anda de ônibus, mas vai passar essa fase, não vai, com certeza. Aí você pergunta lá para a pessoa que está sentada do seu lado, aonde é que você vai descer? Me avisa aí, por favor, aonde é que você vai descer? Para pensar só um pouquinho. Se você vai descer em algum lugar. Então, pronto, pessoal. Apareceu em, não pode falar aonde. Está dado o recado? Olha lá, hein? Não vai fazer besteira. Concorda? Sempre que você pensar no a, é aonde. Pensar no em, é onde. Agora, quero falar com você sobre o porquê. Por que que é esse aqui que tem que ficar aqui no título? Não tem esse negócio de final de pergunta? Me lembro que foi ensinado alguma coisa sobre final de pergunta, não era assim não, né? Isso, muito bem. O porquê de final de pergunta deve ser o porquê separado, e ele ganha o acento realmente porque está no final da pergunta. Mas se você reparar um pequeno detalhe aqui, você vai ver que nós estamos com um artigo na frente dessa palavra porquê. Então, a palavra porquê deixou de ser o que ela é para virar um substantivo. Nós criamos um substantivo, inventamos essa palavra. É um processo de formação de palavra chamada derivação imprópria, especificamente a substantivação. Por quê? Porque a palavra porquê nasceu para ser conjunção, ela nasceu para estar ali dividindo a frase em dois pedaços. Eu não vim para a aula porque eu não quis. Repara que o porquê fica ali no meio da frase, né, dividindo a frase em dois pedaços. Mas, de repente, ele virou um substantivo, virou uma coisa. Onde está o porquê? Como se eu dissesse onde está o celular, onde está o meu livro, não é? Então, você pegou a palavra porquê e transformou num substantivo. No momento que você perceber que a palavra porquê é um substantivo, geralmente tem alguma coisa aqui que identifica esse substantivo, né? Um artigo, um numeral, um pronome, ou mesmo um adjetivo, aí você já sabe que é desse jeitinho que se escreve. Como era normal, o porquê juntinho, mas ganha o acento, porque ele é um substantivo. Veja bem, anote a classe de palavra dele, tá? Ele é um substantivo, por isso que sempre se escreve desse jeito, junto e com acento. Beleza? Pronto. Então, nosso título agora está explicado e você sabe que está errado escrever esse porquê aqui separado e sem acento, porque ele é um substantivo. Toda vez que o porquê for substantivo, você vai dizer, então, que ele é junto e com acento. Beleza? Pronto. Agora vamos começar a nossa aula de regência. Olha só como a primeira frase do texto é impactante. Custou a mim entender e criar esse título? Custou a mim entender e criar esse título? Será que você falaria assim? Seja sincero no seu coração, irmão. Como é que você falaria? Eu custei para entender e criar esse título. Eu custei. Era assim que você ia dizer. Seja sincero. Pessoal, esse verbo custar, ele é um verbo especial. Ele não está indicando custo, ele não está indicando valor, ele não é um verbo que está no sentido financeiro.
Então, se ele não está no sentido financeiro, ele nunca vai ter uma pessoa como sujeito. Nunca. Tá bom, pessoal? Só pode ter pessoa como sujeito se for o verbo custar no sentido de valor. Eu custei US$ 1 milhão. Olha só, eu custei US$ 1 milhão. A frase está correta. Eu custei quanto? US$ 1 milhão. US$ 1 milhão seria a nossa circunstância de valor. Quando o verbo custar estiver no sentido de circunstância, aí sim você vai dizer que ele é o que ele pode ter um sujeito pessoa, eu, qualquer coisa pode ser o sujeito do custar quando ele tiver no sentido de valor. Mas aqui você percebeu que não está no sentido de valor. Custou a mim entender e criar esse título. Alguma coisa custou a quem? A mim. Olha onde aparece a pessoa. Ó. A pessoa vem depois do verbo obrigatoriamente com a preposição a. Obrigatoriamente com a preposição a. Beleza, pessoal? Então, vamos repetir? O verbo custar, no sentido de algo que demora para acontecer. O verbo custar, no sentido de algo que demora para acontecer, ele é um verbo que não aceita pessoa como sujeito. Pessoa, quando eu falo pessoa, é qualquer coisa, tá, pessoal? Qualquer coisa que possa ser personificada, tá legal? O sujeito do verbo custar vai ser sempre uma oração. O sujeito do verbo custar vai ser sempre uma oração. Beleza? Então, olha aí, ó. O que foi que custou a mim? Entender e criar esse título. Entender e criar esse título custou a quem? A mim. A mim, pessoal, é o objeto indireto. Você conseguiu entender a diferença entre o errado e o certo? Aqui o errado é quando você disse eu custei para entender isso. Você colocou uma pessoa para o sujeito do custar. Não, o sujeito do custar, anota aí, ó, é sempre uma oração. Sempre. Tá legal? Por isso que você vai chamar, até que se você quiser, você pode chamar de oração, subordinada, substantiva, subjetiva, porque isso aí é o sujeito do verbo custar. Também pode chamar simplesmente de sujeito oracional, tá bom? Então, bora colocar isso na cabeça, pessoal? O verbo custar, no sentido de algo que demora para acontecer, nunca pode ter um sujeito que não seja um sujeito oracional. Sempre. Ou seja, pessoal, esse verbo custar vai ficar sempre no singular. Sempre. Imagina isso aqui, vem cá comigo. Vem cá comigo aqui. Imagina, olha aí o nosso texto. Imagina que você encontre um professor de português dizendo a seguinte frase, ó. Os alunos custaram a entender o assunto hoje. Professor de português se lamentando porque os seus alunos não conseguem entender o que ele explica. É frustrante, é frustrante. Vida de professor não é fácil, não. Os alunos custaram entender o assunto hoje. Olha, aí a pessoa que está ouvindo falou assim, mas você é professor de quê mesmo? Aí de português, de língua portuguesa. De língua portuguesa e você está cometendo um erro gravíssimo desse? Essa frase está completamente errada, pessoal. Não caia em cilada de concurso. Não caia em cilada de concurso. Essa frase inocente aqui, se vier na tua prova, tu tem que ter coragem de dizer que ela está errada. Por que ela está errada, professor? Não entendi. Os alunos custaram entender o assunto hoje, normal. Olha, o primeiro erro é colocar a pessoa como sujeito. O verbo custar está no sentido de quê aqui? O verbo custar está no sentido de algo que demora para acontecer. Não é verdade? Algo demorou a acontecer. O que foi que demorou a acontecer? Me diz. Entender o assunto hoje. É esse aqui que é o sujeito, não é os alunos. Então, essa frase está completamente errada. Essa frase não existe. Não era uma boa cilada de concurso? Mas é por isso que você está aí, em plena segunda-feira à noite, estudando língua portuguesa. Não é verdade? Por quê? Porque você quer, sim,
você quer aprender um pouco mais, você quer aprender as manhas e as artimanhas dessas bancas aí que estão trazendo prova de concurso, para você não cair em cilada. Isso aqui era uma ótima cilada. Como é que você faz para corrigir isso? Você coloca o sujeito antes do verbo, ó. Entender o assunto hoje. Entender o assunto hoje. Custou a quem? Custou a quem, diz para mim? Aos alunos. Entender o assunto hoje custou aos alunos. Ou, claro, a frase também podia vir ao contrário, né? Custou aos alunos entender o assunto hoje. Normalmente vem assim. Vou até escrever de novo aqui, para você saber que tanto faz como tanto fez, né? Isso é lógico, né? Esse negócio de inverter o sujeito e o predicado não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema em você colocar o sujeito na frente do verbo ou o verbo na frente do sujeito, tanto faz. As duas frases, logicamente, é a mesma coisa. Só quero que você entenda que isso aqui é o sujeito, ó. Entender o assunto hoje custou aos alunos, tá bom? Beleza? Acho que hoje nem faz parte, né? Estou colocando hoje como parte do sujeito aqui. O hoje você sabe que é um advérbio de tempo. Tá, tudo bem, tá, tudo bem. Vamos lá, vamos mudar esse troço aqui. Tira o hoje daqui. Tira o hoje daqui. E daqui. Hoje é só uma circunstância de tempo. Tudo bem, você tem razão. Vamos lá. Eu só quero que você preste atenção aqui, ó. Lê de novo essa frase aqui, ó. O teu cérebro aceita essa frase como certa. O teu cérebro aceita essa frase como certa. Por quê, pessoal? Porque ele acha que está certo. Os alunos custaram a entender. Reparou que o verbo custar ficou no plural? Não é porque está combinando com os alunos? Essa frase está completamente errada. O verbo custar, no sentido de algo que demora para acontecer, sempre tem um sujeito oracional, um verbo. E, por isso, ele, o verbo custar, fica sempre, sempre, sempre mesmo no singular. Sempre no singular, pessoal. Esse que é o certo. E aquilo que tu achava que era o sujeito, os alunos, ele é, na verdade, o quê? Objeto indireto. Objeto indireto. Porque custou a quem? Aos alunos. Custou a quem? Aos alunos. Está dado o recado, pessoal. Olha só o primeiro grande recado aí, segundo, né? Terceiro já recado daquele nosso texto belíssimo ali do porquê. O primeiro recado foi sobre o onde, não é? Que você já fez aí a mentalização, né? Onde é com em e aonde é com a. Depois o porquê, né? Que você já sabe que quando ele for uma coisa, quando ele for um substantivo, ele se escreve junto e com acento. E agora, o principal da nossa noite aqui é a regência do verbo custar, que todo mundo erra, mas você não é mais todo mundo, porque agora você faz parte do curso 100% Conexão, você vai acertar a questão no dia da prova, não vai cair em cilada. Os alunos custaram a entender o assunto hoje? Essa frase não existe. Pergunte o que foi que custou entender o assunto. Então, você coloca como sujeito, porque é um sujeito oracional. Anota o nome aí, ó, oração subordinada, substantiva, subjetiva. E ainda é reduzida, né? Reduzida de infinitivo. Aí tá. Custou a quem? Aos alunos vai ser objeto indireto. Nunca se esquece que eu nunca posso deixar o verbo custar no plural, nunca vai ter pessoa como sujeito. O sujeito vai ser sempre um verbo, sempre uma oração, sempre um sujeito oracional. E o verbo custar vai ficar sempre no singular, e aquilo que era a pessoa vai ficar como objeto indireto. Fechou? Tá dado o recado? Muito bem. Então, vamos lá, continuar no nosso texto. Vamos continuar no nosso texto. Olha que texto lindo, não é? Que texto mais lindo. Então, agora você já sabe que eu custei simplesmente não existe. Não, esse pra também simplesmente não existe. Tá bom, pessoal? Porque você sabe que, pessoal, esse pra é coloquial. Na nossa fala, né, a gente não está nem aí, a gente fala pra à vontade. Tu não vai escrever isso na tua redação, tá bom? É para, claro, logicamente, tá bom? Não tem nada de contração aqui não, não existe isso. Combinado? Então tá bom.
Ok. Mas tem mais uma coisa que eu quero te mostrar ainda sobre essa primeira frase. Olha quanta coisa boa sobre essa primeira frase do nosso texto. Ó. Custou, agora você já sabe que está corretíssimo, não é? Esse é o correto. Esse é o correto. A pessoa vai ser sempre objeto indireto e o verbo vai ser sempre o sujeito, não é? O verbo, a ação, vai ser sempre o sujeito. O que eu quero agora é te falar de outra coisa que também tem a ver com a regência verbal. Repara que eu tenho dois verbos aqui, ó. O verbo entender e o verbo criar. Mas eu tenho uma única resposta aqui, que é a resposta esse título. Esse título. Será que está certo isso? A partir de agora, já que você é aluno 100%, você vai se questionar. Toda vez que tiver uma única resposta, quando tiver mais de um verbo, você para e pensa, mas está certo isso? Como assim, professor? Vamos lá, então. Qual é a pergunta depois do verbo entender? Qual é a pergunta depois do verbo entender? É entender o quê? Entender o quê? É uma pergunta sem preposição. E qual é a pergunta depois do verbo criar? Qual é a pergunta depois do verbo criar? É criar o quê? De novo, é uma pergunta sem preposição. Aí você respira tranquilo, porque agora sim você garante que a sua frase está corretíssima. Como assim, professor? Não entendi. É porque esse título é resposta das duas perguntas. Entender o quê? Esse título. Criar o quê? Esse título. Então, quando você tiver uma única resposta para mais de um verbo, você tem que garantir que esses verbos têm o mesmo tipo de pergunta. Mesmo tipo de pergunta. Vamos lá? Entender o quê? Esse título. Criar o quê? Esse título. Ah, como é o mesmo tipo de pergunta, não tem problema nenhum. Como é o mesmo tipo de pergunta, não tem problema nenhum. Você vai deixar só uma resposta. Se fossem perguntas diferentes, vai aparecer aí no texto, claro, porque esse texto é uma aula, um brinde, um presente para você, não é? Você vai perceber que não pode acontecer de ter uma única resposta se as perguntas forem diferentes. Guarda aí essa informação. Vamos lá, então. Então, é lógico que você já entendeu o texto, né? Porque o texto está perfeito, né? Antes eu iria formular essas primeiras palavras assim. Antes, quando eu não entendi as regras gramaticais, não é? Aí a frase aqui, logicamente, você já sabe que ela está completamente errada. Nós já corrigimos, está aqui em cima a frase correta, não é? Por isso que ela está destacada aqui para o leitor atento perceber que foi proposital escrever a frase errada para que você percebesse o erro e aprendesse qual é a forma correta. Combinado? As dúvidas gramaticais sempre foram uma constante em minha vida. Pensei em perguntar aonde está o porquê. Olha aí, aonde está o porquê? Está errado o porquê, nós já falamos, não é? Porque se está, está em. É só você analisar o verbo, pessoal. Não para de dizer que você não aprende isso. Analisa o verbo. Se está, está em. Por isso que não pode ser aonde. Combinado? E o porquê também está errado, porque toda vez que você percebe que ele é um substantivo, e aqui quem manda dizer que é um substantivo é o nosso artigo, mas podia ser artigo, numeral, pronome, adjetivo, ou não podia ter nada. Você vai analisar a frase e perceber que ele é uma coisa. Se ele for uma coisa, é substantivo, e o substantivo sempre se escreve junto e com acento. Então, ó, assim, sem acento mesmo, né? Porque era assim que pensava antes, quando não sabia as leis as que nós devemos obedecer, que são as leis da gramática. Com uma boa dose de paciência e alguns poucos bons professores do primário, hoje eu sei que se deve ter muita cautela ao empregar certas expressões do léxico lusitano. Quantas pessoas em dia de prova de concurso se assustam com alguns comandos de questão? Imagina um comando que diga assim: marque o item lexical que faz isso, faz aquilo. Aí você diz: meu Deus do céu, meu professor nunca me ensinou o que é item lexical. O que é isso, pessoal? Item lexical é um item da língua, é uma palavra, é uma expressão da nossa língua. Adivinha o que é léxico lusitano? Língua portuguesa, a nossa língua portuguesa. Então, é o que acontece em dia de prova, principalmente agora, essas novas levas de concurso que estão acontecendo,
as palavras, os elaboradores, eles trazem novas palavras, quer dizer, palavras estranhas, não são novas, é porque nós não estamos acostumados a elas. Por isso, agora eu quero que você anote aí que léxico é um item, uma palavra, é um vocábulo, é uma expressão da nossa língua portuguesa, beleza? Agora, mais uma vez, eu quero que você anote aí sobre o porquê. Aprenda que esse porquê aqui é o porquê de verdade. É o porquê de verdade. Por que que ele é o porquê de verdade? Porque ele está cumprindo o seu papel de conjunção. Ele está cumprindo o seu papel de conjunção. Ele está ligando dois pedaços da mesma frase. Olha aí, por que que você aprendeu? Aí a pessoa responde: eu aprendi porque senti uma necessidade de respeitar a minha língua materna. Olha aí, eu aprendi porque senti uma necessidade de respeitar a minha língua materna. Reparou que o porquê está cumprindo o seu papel de ligar as orações? Mas mais que isso, eu quero que você perceba que ele está aí numa resposta de uma possível pergunta. Qual é a pergunta? Ah, mas por que que você quis aprender isso? Aí a pessoa responde: eu aprendi porque senti uma necessidade de respeitar a minha língua materna. Beleza, pessoal? Tranquilo? É fácil, não é? Toda vez que você perceber que é o porquê de resposta, o nome dele é conjunção e se escreve sempre desse jeitinho, sem acento, é claro, porque você já viu que com acento ele é substantivo. Beleza? Pronto. Imaginei quantos esforços. É para você anotar esforços mesmo, por isso que eu fiz questão de colocar aqui com o O aberto, hein? Porque nós vimos aí um vídeo um tempo aí para trás em que a pessoa falava esforços, não é? A pessoa falava esforços e aí saíram matando todos os reféns lá do caso, não foi? Esforços. Pessoal, o nome disso é plural metafônico. A palavra no singular é esforço, não é? A palavra no singular é esforço, mas no plural é esforços. Tu pensa que não pode cair uma coisa dessa na tua prova? É claro que pode. Ele vai dizer assim, marque a alternativa em que ocorre plural metafônico. Aí você, meu Deus, nunca ouvi falar nisso. Agora você está ouvindo falar. A palavra esforço faz o plural como? Esforços ou esforços? Esforços. Não mudou. No esforço ela era fechada, o esforço, fechado. No plural é esforços, ficou aberto. Então é isso que é plural metafônico. Anota aí, plural metafônico. É quando você muda o timbre da vogal tônica de O para O. Olha lá, esforço e esforços. Não é mesmo? Então, pronto, anota aí que isso pode cair na sua prova. E agora você já ouviu falar. Imaginei quantos esforços fazem as pessoas para aprender e pronunciar corretamente uma língua estrangeira e acabam cometendo verdadeiras afrontas ao idioma materno. Olha aqui, dois verbos, aprender e pronunciar, uma única resposta. Agora você vai fazer sempre uma leitura mais atenta das palavras que vem lá na sua questão, né? Principalmente se for redação que você estiver fazendo. Pessoal, aprender e pronunciar uma língua estrangeira, será que está certo? Porque tem uma única resposta para dois verbos. Como é que você faz? É só analisar o verbo. Aprender o quê? Uma língua estrangeira. Pronunciar o quê? Uma língua estrangeira. Ah, bom, aí você fica tranquilo, você sabe que está correto. Pessoal, não deixe passar batido esse tipo de coisa, porque é muito fácil passar batido aí. Tá? A nossa coloquialidade, né? A nossa língua falada, ela é tão dinâmica que a gente não percebe o erro, né? A gente está se acostumando, a gente já se acostumou com os erros da nossa fala, e aí, de repente, a gente quer transmitir isso para a nossa redação, já pensou? Isso pode ser, inclusive, uma questão, não é? Você tem que saber que se os verbos tiverem perguntas iguais, aí ele pode ter uma única resposta. Mas se tiverem perguntas diferentes, não pode ter uma única resposta. Combinado? Muito bem. Quando ouvi alguém dizer prefiro mais aprender inglês do que português, imaginei na mesma hora, prefiro aprender português a fazer uma besteira como essa. Qual é a besteira, pessoal? O verbo preferir,
Você sabe o que é que ele significa? O verbo preferir significa gosto mais, gostar mais. É isso que significa o verbo preferir. Se você prefere, é porque você gosta mais. Então, imagina que esse mais aqui está sobrando, não é verdade? Claro que está sobrando. Porque se o preferir significa gostar mais, no momento que você fala prefiro mais, você está repetindo mais. O nome disso é redundância. É pleonasmo vicioso. É errado. Combinado, pessoal? Para de ficar dizendo aí, essa aula está muito chata hoje, eu prefiro mais ver exercício. É? Prefiro mais ver exercício. Tá vendo a falta da teoria? Que falta faz a teoria, não é mesmo? Tu presta atenção na tua vida. Tu quer passar em concurso ou não quer? Claro que a gente tem que fazer questões. Você sabe que o que a gente mais faz aqui no nosso curso é resolver questões. É pegar prova e ficar fazendo exercício todo o tempo. Mas você tem que ter a parte teórica, pessoal, senão você acaba se acostumando com o errado. Então, anota aí. Preferir significa gostar mais. Então, toda vez que você fala prefiro mais, prefiro muito mais, prefiro 1000 vezes mais, mas antes, toda vez que você fala esse tipo de coisa, você está cometendo um pleonasmo vicioso. Outra coisa que você tem que aprender é que o verbo preferir, ele faz duas perguntas diferentes, logicamente, depois dele. Ele faz prefiro o quê? Prefiro a quê? Ou, de repente, né, prefiro quem a quem. Ou seja, anota aí para sempre. O verbo preferir faz duas perguntas. Uma sem preposição e outra com a preposição a. Preposição a, pessoal. O que esse do que está fazendo aqui? Sabe por que as pessoas colocam o do que? Justamente pelo significado do verbo preferir, que é gostar, né? Se fosse o verbo gostar que tivesse escrito aí estava certinho, ó. Eu gosto mais de aprender inglês do que português. Estava certa a frase, se fosse o verbo gostar. Mas o preferir é gostar mais. O preferir é gostar mais. Então, quer dizer que esse mais está errado, porque é redundante, e esse do que não existe. Porque quem prefere, prefere uma coisa a outra. Quem prefere, prefere alguém a alguém. Tem que ter um ar no lugar desse do que, pessoal. Olha aqui uma frase correta. Ó. Prefiro o quê? Aprender português. A que a falar uma besteira como essa. Beleza, pessoal? Prefiro o quê? Aprender português. A que a falar uma besteira como essa. Essas são as perguntas que você faz para o verbo preferir. Prefiro o quê? A que. Combinado? Beleza? Pronto. Quanta coisa boa você pode aprender com um único texto, não é mesmo? E ainda tem gente que não valoriza. Mas é assim mesmo, né? A informação está aí, de graça, né? Vamos dizer assim, para você que quiser aprender um pouco mais. Quem não quiser, como eu dizia antigamente, era só desligar a TV ou mudar de canal, não é mesmo? Agora você que está gostando já pode aí dar o curtir no vídeo e compartilhar, não é? Por que não? Bora compartilhar o texto aí de um autor paraense, não é? Um texto local e um texto que traz aí grandes aprendizados, não é mesmo? Não custa nada. Mais uma aula sobre porquê, pessoal. Por que será que esse porquê é separado? Queria saber por que ninguém se esforça para usar a linguagem formal. Você percebeu que isso é uma pergunta? Não tem o sinal de interrogação, mas é uma pergunta chamada de pergunta indireta, tá bom? É uma pergunta indireta, então por isso que o porquê tem que ser separado. Eu sei que você está vendo que ele está também fazendo o papel de conjunção. Inclusive, chame aí de conjunção integrante. Pode chamar de conjunção integrante, mas na verdade verdadeira é um pronome interrogativo que está fazendo o papel de conjunção integrante. Se você sabe do que eu estou falando, já anota aí. Se você ainda não sabe, fica meio perdido, mas anota também. Esse porquê não pode ser junto, pessoal, porque é o porquê de pergunta. O porquê de pergunta é sempre separado. O porquê de pergunta é sempre separado. Combinado, pessoal?
O porquê de pergunta é sempre separado. Agora, mas ele está ali no meio da frase, por isso que eu pensei que era junto. Legal, você pensou que era conjunção? Chama de conjunção integrante. Mas, na verdade, ele é um pronome interrogativo. Só que aqui, nessa frase, ele está fazendo o papel de conjunção integrante. Porque, olha aqui, ó, a primeira oração está ou não está com sentido incompleto? Queria saber. Tem uma pergunta, né? Queria saber o quê? Ah, por que que ninguém se esforça para usar a linguagem formal? Percebe? Como a primeira oração está incompleta, você tem que chamar o porquê de conjunção integrante. Mas, mesmo sendo conjunção integrante, ele tem que ser escrito separado, porque nesse caso aí não é uma resposta. Se fosse resposta, você já sabe que era o porquê junto, não é mesmo? Claro que você já anotou isso. Mas você percebeu que é uma pergunta, tem que ser o porquê separado. Beleza? Maravilha! Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Queria saber por que ninguém se esforça para usar a linguagem formal. Claro, ainda cometo minhas gafes. Como um bom paraense, tenho que me esforçar para puxar o S do mesmo, enquanto que, por mim, falaria mesmo. Aqui você tem um exemplo de linguagem coloquial, né, pessoal? Linguagem coloquial. Jamais você vai cometer esse erro de escrever mesmo lá na sua prova, na sua redação, não é mesmo? É claro que você vai usar a palavra mesmo, com S, não é? Mas na hora da pronúncia tem muita gente que gosta de falar mesmo, tá bom? Sem falar no costume que entortou a boca com o cachimbo. Insiste em falar tranquilo. Ó, pessoal, na escrita não muda nada, né? Tranquilo é assim que se escreve, mas não existe a palavra tranquilo, pessoal. Não existe a palavra tranquilo. Ah, mas não saiu aquele tal de trema? Saiu, mas a pronúncia não muda nada, ó. Em que pese o novo acordo ortográfico ter abolido o uso do trema, mantendo claro a pronúncia correta. Qual é a pronúncia correta? Tranquilo, você tem que pronunciar o U sim, tá? Olha, esses costumes da fala, pessoal, eles acabam prejudicando a gente no dia da nossa redação. É claro que nós não vamos fazer prova oral, né? Nós não somos o professor Ronaldo que está fazendo aí um monte de prova oral aí, não é? E vai, com certeza, obter êxito logo, logo nos seus concursos, mas a gente está fazendo prova e aí, de repente, ele pode perguntar: com a retirada do trema, da palavra tranquilo, o U também não precisa mais ser pronunciado? A pronúncia é tranquilo? Não, é claro que não. A pronúncia é tranquilo, como sempre foi. Beleza, pessoal? Então, é um cuidado, sim, que você tem que tomar, porque, acredite, esse tipo de coisa pode virar questão nas nossas provas. É só você se ligar e não pronunciar errado. Aqui trouxe um exemplo de conjunção concessiva para você anotar, ó. Em que pese o novo acordo ortográfico. O que é em que pese, professor? Em que pese, mesma coisa que mesmo, mesma coisa que embora, tá bom? Mesma coisa que ainda que, tá legal? É uma conjunção concessiva, né? Os professores de direito adoram essas palavras aí, em que pese, tá bom? É uma conjunção concessiva, ou seja, concessão é uma circunstância que era para acontecer, mas não acontece, ou o contrário, né? Aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Mais um exemplo de porquê, pessoal. Agora você tem mais uma vez o porquê separado numa pergunta direta. Por que será que as pessoas não aprendem a usar de maneira correta a própria língua? Olha aí, esse é o porquê que você tem que guardar. O porquê de pergunta, pronome interrogativo, ele é separado. É lógico, né? Porquê de pergunta é separado e porquê de resposta é junto. Você já deu aí essa assimilação, não já? Muito bem. Porquê de pergunta é separado. Não importa se a pergunta é direta ou indireta. Beleza? Não importa se a pergunta é direta ou indireta. Você sempre tem que escrever o porquê separado. De uma coisa eu tenho certeza. Pessoal, de uma coisa? O que esse D está fazendo aqui no início? É porque quem tem certeza de alguma coisa. Pessoal, cuidado com esse tipo de regência, é a pior que existe, chamada de regência nominal. Porque, pessoal, as perguntas depois dos nomes, a gente tem muita dificuldade. Além das perguntas dos verbos, a gente tem dificuldade com pergunta de nome.
E outra dificuldade, pessoal, é que a gente simplesmente ignora as preposições. Quantas pessoas já ouviu falar assim, uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza? Não existe essa frase, pessoal, porque quem tem certeza de alguma coisa. Então, olha só, quem é que tem? Eu. Eu tenho o quê? Certeza. Certeza de quê? De uma coisa. Pessoal, se você soubesse que é só fazer perguntas para acertar as questões da prova, mas essas perguntas você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Tá legal? Vamos lá, então. Não esquece, se tem preposição na pergunta, a preposição tem que aparecer na resposta. Os erros de regência e concordância são os mais gritantes ataques à língua portuguesa. Pessoal, se você bem soubesse, você aproveitava todas as informações que você encontrar na sua frente sobre concordância e regência. Aqui no nosso canal nós temos vários vídeos sobre regência. Vários vídeos sobre regência, tá? Você tem que aprender 45 verbos para levar para a sua prova. Não é exagero, na frente dos mais de 11 mil verbos que existem, aprende 45 e vai lá para a sua prova acertar a questão. E aí nós já temos alguns aqui no nosso canal, é só você ficar voltando aí e assistir essas aulas. Assistir a essas aulas, porque regência é muito fácil de errar. O verbo assistir, por exemplo, se você está vendo, participando, né, na aula, então é assistir a aula, não é assistir a aula. É assistir a quê? A aula com crase. Tá vendo? Então é muito complicado, né? Você precisa estar sempre remoendo todo o tempo para ficar fixo aí na sua cabeça. Beleza? Vamos lá, então? Por que que essa crase está correta? Porque é a regência acontecendo, ó. São ataques a quem? São ataques a quê? A língua portuguesa. Tem uma pergunta depois de ataques. Esse a que aparece na tua pergunta é sempre preposição. E aí o a que você vê, ele é artigo da próxima palavra. Claro, se combinar, não é? Então, quando você tem a preposição na pergunta e o artigo da próxima palavra, você faz a crase. Isso é regência. Tá bom? Olha aí mais uma vez o porquê juntinho, do jeito que tem que ser, do jeito que ele nasceu para existir, é o porquê conjunção, é o porquê de resposta. Por que que as pessoas não fazem isso? Porque, tá bom? Olha, você está respondendo aqui, né? Toda vez que é o porquê de resposta, é junto. Por que que regência e concordância é o mais gritante ataque à língua portuguesa? Por quê? Porque poucas pessoas percebem o erro. Tá bom, pessoal? Sempre que você souber que é o porquê de pergunta, você vai escrever junto, logicamente sem acento, porque você sabe que o junto com acento é uma coisa, é um substantivo. Me venda 200 gramas de pão de queijo. É assim que você pede lá o seu pão de queijo lá na venda, não é? Lá na padaria. Me venda 200, me venda não, você fala me veja, né? Me veja aí 200 gramas de pão de queijo. Se você falar 200 gramas, a pessoa vai se assustar. Quê? 200 gramas, por favor. Ah, tá, 200 gramas. A pessoa quer que tu fale o errado, porque ela aprendeu o errado. É normal, faz parte da vida, tá? Só que você vai fazer concurso público. Você tem que saber que esses pronomes aqui, ó, me, te, se, lhe, o, a, os, as, lhes, nos e vos, eles não podem iniciar a frase. Paciência. Sou eu que estou te dando a regra já existia aí, nós só temos que estudar. Está errado. E não é 200 gramas, é 200. Paciência. Unidade de medida, grama, é masculino. Só lamento. Não eu que quero que tu fale certo. Aliás, tu pode continuar falando errado, como eu falo errado, graças a Deus. Eu só quero que tu saiba qual é o certo. Só quero que tu saibas qual é o certo. Beleza? Para falar a verdade, as mudanças por que passa a coloquialidade do povo brasileiro até sugerem essa pronúncia como certa. Olha o porquê separado, mas não é aquele porquê de pergunta. Pessoal, você já aprendeu que o porquê de pergunta é sempre separado, não já? Você já aprendeu que o porquê de pergunta é sempre separado. Mas aqui você está vendo o porquê que não é o pronome interrogativo. Na verdade, é como se fosse
o pelo qual. Concorda comigo? Ó? As mudanças pelas quais passa a coloquialidade. É a coloquialidade que passa por essas mudanças. Você está vendo que é o pelos quais? É o pelos quais. Toda vez que você perceber que dá para trocar por pelo qual, nunca é junto, hein, pessoal? É sempre separado. Eu só não quero que você confunda com o porquê de verdade que é separado. Qual é o porquê de verdade que é separado, pessoal? O porquê de verdade que é separado é o porquê de pergunta. E esse aqui não é o porquê de pergunta, ele não é um pronome interrogativo. Na verdade, isso aqui nem é um porquê. Isso que tem que ficar bem claro aí na sua cabeça. Aqui você tem o pronome relativo que, acompanhado da preposição por. Se você quiser anotar, né? Anota aí. Isso aqui não é o porquê. É a preposição por mais o pronome relativo que. Como é que eu vou saber, professor? Não lembra o que é pronome relativo? Olha, nas nossas aulas aí para trás, a gente está sempre falando de pronome relativo, não é? Olha lá. A coloquialidade passa pelo quê? A coloquialidade passa pelo quê? Pelas mudanças. Não lembra? Quando a gente faz uma pergunta depois do quê e a resposta antes do quê, ele é chamado de pronome relativo. Então, esse que aí é pronome relativo. Ó, o sujeito é a coloquialidade do povo brasileiro, passa pelo quê? Pelas mudanças. Esse pelo quê é o por. Então, está aqui a preposição por e está aqui o quê? Pronome relativo. Mas, para simplificar, já que nós estamos aí num estudo do porquê, eu quero só que você saiba que se você soar como pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, é sempre separado. Só não vai chamar de pronome interrogativo. Logicamente que só é pronome interrogativo se você fizer a pergunta, tanto direta quanto indireta. Aqui, na verdade, é o pronome relativo que, mais a preposição por. Beleza? Mas nos concursos públicos ainda se cobra uma forma mais apurada de linguagem. Se cobra, o que é isso? Quem é o sujeito desse cobra? Eu não sei quem é que cobra, mas eu sei que o que a pessoa cobra é uma forma mais apurada de linguagem. Então, anota aí que esse se é pronome apassivador, porque o sujeito é singular. Eu achei o sujeito, né? Olha só, quem é que cobra? Não sei, mas eu sei o que é que essa pessoa cobra. Uma forma mais apurada de linguagem. Por isso que o cobra está no singular, né? Esse verbo cobrar está no singular, porque o sujeito está no singular. Olha aí a frase correta, pessoal. Venda-me. Venda-me 200 gramas. É a forma correta. Você sabe que enquanto você estiver querendo fazer prova de concurso, você tem que levar o correto para a prova, por mais que você insista em falar errado. Vamos lá. A mesma coisa acontece com quem diz que vive entrando e saindo da sala, entrando e saindo da sala e não aprende nada. Entrando e saindo da sala. Pessoal, observa outra cilada de concurso. Essa frase aqui você ouve desde o tempo que você começou a estudar. A sua professora lá, sem paciência, diz assim, esse moleque vive entrando e saindo da sala toda hora. Entrando e saindo da sala, entrando e saindo da sala. Para pensar, não são dois verbos? Não tem uma única resposta? Bora analisar? Tudo é analisar o verbo, pessoal. Qual é a pergunta depois do verbo entrar? Quem entra, entra em algum lugar. E qual é a pergunta depois do verbo sair? Quem sai, sai de algum lugar. Olha só, pessoal. Quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Não posso ter uma única resposta para verbos de perguntas diferentes. Não posso ter uma única resposta para verbos de perguntas diferentes. Combinado, pessoal? Então, é uma preocupação a mais agora na sua cabeça. Principalmente se você vai fazer redação. Principalmente se você vai fazer redação.
tá bom? Entrando em que, saindo de que, não pode ter uma única resposta. E como é que ajeita isso, professor? Responde duas vezes, ó. Vive entrando onde mesmo? Em que? Vive entrando em que? Na sala. Na sala. E saindo de onde mesmo? Da sala. Da sala. Você percebeu o que foi que a gente fez? A gente perguntou e respondeu duas vezes. Entrando em que? Na sala. Saindo de que? Da sala. Mas é claro que você não vai repetir a palavra sala. Você pega aqui o pronome ela para evitar a repetição. Por isso que é dela, né? Tudo bem. Mas o importante é que você saiba que tem que responder duas vezes. Como é que eu vou saber disso, professor? É quando você tiver verbos de perguntas diferentes. Analisa a partir de agora. Não fica mais passando batido nisso aí, não. Fechou? Pronto. Pelo menos seria alguma coisa respeitar a regência, não é? Aí lá vem aquelas pessoas do contra, né? Ah, é importante que a mensagem foi transmitida, né? De qualquer forma, diriam alguns defensores da linguagem informal, o importante é que a mensagem foi transmitida. Ah, né? Fazer o quê? Falar, pessoal. Realmente, na fala, o que importa é que a mensagem seja transmitida. Mas na redação, o que importa é respeitar as regras de gramática. Por isso que eu trouxe aqui esse verbo crer, exatamente como alguns professores fazem lá na nossa banca, né? Nas nossas bancas por aí. Eles colocam, eles dão uma desculpa esfarrapada de que a preposição pode ficar escondida. Pessoal, quem crer, crer em alguém ou em alguma coisa. Quem crer, crer em alguém ou em alguma coisa. Tá legal, pessoal? Quem crer, crer em alguém ou em alguma coisa. Então, pessoal, tá faltando um em na frente desse que. Nossa, professor, mas quem é que fala assim? Creio em que é necessário. Eu sei que as pessoas não falam, mas é o correto. Mas eu trouxe justamente aí sem o em para você saber que lá no dia da prova você vai jogar com a alternativa. Você vai jogar com a alternativa. Se aparecer com em, é claro que está certo. É lógico que está certo, porque quem crê, crê em alguma coisa. Se aparecer sem um em, no primeiro momento você considera errado, aí você olha para as alternativas, mas espera aí, essa aqui está muito errada, essa aqui está muito errada, só sobrou ECA, marca como certo. De repente vai ficar certo. É aquela banca que adota o critério de que a preposição não precisa aparecer quando a resposta é uma oração. Você está começando com o que? A resposta é uma oração, né? Creio que é necessário, entendeu? Então, vamos de lá, bem devagar. Se o verbo exige preposição, a preposição tem que aparecer. Nós já combinamos isso lá no aonde, né? Se exige a preposição, tem que aparecer. Creio em que, está faltando o em bem aqui. Está faltando. Num primeiro momento, você diz que está errado. Mas você está estudando todos os assuntos, você analisa as outras. Pá. Mas está muito errado essas outras aqui. Aí você volta para aquela do creio e diz que está certo, porque você só quer passar no concurso. Está dado o recado, pessoal. Depois não vai dizer que eu não te avisei. Além de codificar a mensagem, o que é codificar a mensagem, professor? É escrever. O que é decodificar a mensagem, professor? É ler. Você não sabia, não? Ah, olha, tá vendo? Tem coisas que só aparecem em dia de prova, né? Codificar a mensagem é escrever a mensagem. Decodificar a mensagem é ler a mensagem. Tá vendo como tem coisas que são estranhas aos ouvidos, mas você sabe do que se trata? Só que no dia da prova dá um nervoso de, eu nunca vi isso na minha vida. Viu sim. Viu sim. Tá bom? Agora eu quero te mostrar uma regra de concordância bem interessante, ó. Olha aqui, ó. É necessariar. Sabia que só ficou necessária com a, porque o sujeito, que é gama de conhecimento, veio com um modificador na frente dele? Pergunta aí, o que é necessário? O que é necessário? Uma gama de conhecimento. Uma gama. Uma é um modificador. O que é modificador, professor? Os adjuntos adnominais. Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá.
Se não tivesse essa palavra uma aí na frente da palavra gama, acredite, sabe qual era o correto? É necessário gama de conhecimento. Deu para entender, pessoal? É uma regra bem simples, na verdade, né? As pessoas que querem complicar, isso serve para toda vez que você encontrar esse tipo de predicado. É necessário, é permitido, é bom, é proibido, tá bom? Toda vez que você encontrar esse tipo de predicado, né, verbo de ligação mais predicativo, o predicativo só se modifica se tiver modificador na frente do sujeito. Valeu? Mais uma regrinha aí, tá vendo? Quantas regras, né? E quantas pessoas desistiram aí da aula, paciência, não é? Porque, que aula chata, não tem nada para fazer, só esse professor falando aí. Pois é, né? Infelizmente, a teoria ela tem que entrar de algum jeito na nossa cabeça, né? Então, o jeito que a gente sabe aqui é de falar e você de anotar as informações, não é mesmo? Vamos lá. É necessária uma gama de conhecimentos morfossintáticos e semânticos. Morfossintáticos, você já conhece essa palavra? Já, sim. Morfologia é classe de palavra e sintaxe é termos da oração, orações, concordância, regência, colocação pronominal. É a melhor parte do português. Mas tem também a semântica, que a semântica são os significados, o sentido das palavras. Para que o receptor decodifique. Olha aí, tenho certeza de que o nível da conversa será bem melhor se ela for recheada de figuras de linguagem. Figuras de linguagem são os elementos estilísticos que servem realmente para embelezar o seu texto, por isso que você não vai usar na sua redação. Você não vai usar na sua redação, porque não é para ficar bonita a sua redação, é para ficar clara, objetiva, precisa, enxuta, beleza? Mas eu quero que você observe aqui que o D apareceu, mesmo a resposta sendo uma oração. Esse é o correto. Se vier na prova, tenho certeza que o nível da conversa será bem melhor. Se vier sem esse D, sempre considere errado. Já te falei isso hoje, não é? Considere errado. Aí, se não tiver outra para marcar, paciência, você considera certo, porque existe, infelizmente, professor que defende essa ideia. Não está certo, não. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Olha, pessoal, quero pegar essa frase aqui para te mostrar que as conjunções coordenativas, principalmente as adversativas e as conclusivas, anota aí, anota. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, portanto, logo, pois, por quê? Pronto, bora gravar essas 10. Não são só essas, mas bora gravar essas 10. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Portanto, logo, pois, por quê? Faça um favor para a humanidade, faça um favor, um respeito à língua portuguesa, coloque essas palavras sempre minúsculas, sempre depois de vírgula, nunca depois de ponto, nunca iniciando o parágrafo. Professor, mas eu já maiúsculo depois de ponto, já vi até iniciando o parágrafo. Eu sei. É por isso que eu estou te pedindo. Vai fazer redação? Vai ser para eu corrigir a tua redação? Então segue o que eu estou te pedindo. Conjunção coordenativa nasceu para estar no meio da frase, dividindo a frase em duas partes. E essas, principalmente essas que eu te falei agora, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, logo, portanto, que, porque, não é para colocar depois de ponto. Não é para iniciar parágrafo. Tu tá te lembrando da redação que tu fazia, né? Qual era a primeira palavra do último parágrafo? Qual era? Diz para mim. Portanto, vírgula. Depois de tudo que foi dito anteriormente, vírgula. Conclui-se que, eita, é muito erro um do lado do outro. Por favor, não faça isso na sua redação. Vou falar mais uma vez. Mas,
porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, logo, pois, portanto, porque essas palavras sempre depois de vírgula, nunca depois de ponto, nunca iniciando parágrafo. Está dado o recado. Já vi isso numa mensagem em algum lugar. Acredito em que geralmente as pessoas não fazem isso. Como é que elas falam? Eu acredito que as pessoas vão valorizar. Acredito que. E eu vou continuar insistindo no certo. Se tem pergunta com preposição, a preposição tem que aparecer na resposta. Tem que aparecer na resposta. Mas você leve para a sua prova esse pequeno detalhe. Considere errado sem a preposição. Mas se não tiver outra para marcar, ela passa a ficar certa de repente. Porque existem professores que defendem que esse em não precisa aparecer se ele vier iniciando uma oração. Você sabe que está iniciando a oração por causa daquele que ali, não é? Posso deixar o certo, já que a gente está eternizando aí esse lindo texto do porquê, né? Tem que ter o em. Por isso eu coloquei aquele primeiro lá sem o em do creio. Lembra do creio? Lembra, sim. Coloquei ele sem o em para mostrar o problema. Esse é o problema, as pessoas não colocam. E agora estou te mostrando com o em, que é para colocar. E já estou te avisando que tu tem que ter jogo de cintura na hora de marcar a alternativa. Fechou? Considere sempre o certo primeiro. Você sabe, né, pessoal? Nós temos que conhecer todas as regras para saber quando podemos quebrar algumas delas. Acredito em que, se as pessoas valorizarem mais a nossa língua, a nossa gramática, teremos mais harmonia em nosso linguajar e muito sucesso nos empreendimentos profissionais da nossa vida. Pois, no âmbito empresarial, nos documentos formais e nos grandes certames, é exigido linguagem culta. Peraí. É exigido? Tá certo isso, professor? Exigido? Mas é linguagem, professor. Linguagem é uma palavra feminina. É verdade, linguagem é uma palavra feminina, mas tu reparou que não está escrito a linguagem, uma linguagem, nossa linguagem. Tá entendendo? Não tem um modificador na frente do sujeito. Você pergunta assim, o que é exigido? Linguagem. Linguagem. Não tem um modificador antes, né? Não tem um artigo que seja, né? Uma linguagem, nossa linguagem, não tem. Quando não tem modificador na frente, ó, na frente, vou até grifar só a palavra linguagem, porque eu fiz questão de colocar vários modificadores aqui, ó. A linguagem é culta, a linguagem é formal, a linguagem é bela, mas está depois do sujeito. Se tiver um modificador antes do sujeito, aí você modifica o predicativo. Tá combinado, pessoal? Beleza? Então tá bom. Como bela é a nossa língua portuguesa, a língua mais rica do mundo. Só para completar o estudo dos porquês. Olha aqui o modificador aparecendo na frente dos porquês. Quer dizer que esse porquê é o quê? Substantivo, muito bem. Toda vez que você percebe que tem um artigo, um numeral, um pronome, ou até mesmo um adjetivo na frente da palavra, porque é porque ela é um substantivo. E se ela é um substantivo, é um caso totalmente à parte. Não é o porquê de pergunta. Como é que é o porquê de pergunta? É separado. Só ganha o acento se vier no final da pergunta. Não é o porquê de resposta. Porquê de resposta é junto, mas não tem acento nunca. Não é aquele porquê do pelo qual, que também é separado, mas não é nem porquê de verdade, né? É a preposição por, mais o pronome relativo que. É um substantivo, pessoal. Anota aí. Não anotou ainda agora? É uma derivação imprópria. Derivação imprópria. É uma substantivação. Você transformou o porquê numa coisa. Por isso ele ganhou o acento. Só por isso. Só para completar o estudo dos porquês, quero terminar essa redação com uma pergunta para o estimado leitor que me entendeu até aqui.
Você não colabora para a difusão desse pensamento de amor à língua portuguesa, por quê? É muito difícil você colaborar para essa difusão de pensamento de amor à língua portuguesa? Não é. Só você curtir o vídeo, só você compartilhar nas suas redes sociais. Será que não tem ninguém que você conheça que queira aprender português, que esteja estudando para concurso, que esteja estudando para o Enem, que vai fazer redação, ou que queira só saber as coisas boas da nossa língua portuguesa? Eu acho que tem. Não é possível que seja só eu que goste tanto assim de português. Então, colabora. Colabora para a difusão desse pensamento de amor à língua portuguesa. Olha a crase aqui. Olha a crase aqui, pessoal. Olha aí. Olha a crase aqui. Por que será que essa crase já está certa? Ela está correta porque você tem uma pergunta depois da palavra amor. É amor a quem? Amor a quê? É para que quando você faz a pergunta com a, quando você faz a pergunta com a, esse a já é chamado de preposição. O a que você está vendo aqui é o a que combina com a palavra que vem depois. É um substantivo feminino e está combinando, né? Singular com singular. Podia também ser plural com plural. Por isso que a crase está correta. E, finalmente, o porquê de pergunta, corretíssimo, separado, porque sempre o porquê de pergunta é separado. E aí você ganha os acento, né, circunflexo, porque simplesmente está no final da pergunta. Então, pessoal, não existem, tá, 4 porquês. Existem somente 3 porquês. Só existem 3 porquês. Você sabia disso? Só existem 3 porquês, né? O primeiro que eu te mostrei foi esse aqui, não é? O substantivo. Quando ele é um substantivo, ele é assim mesmo que ele se escreve, junto e com acento. E fez até plural, olha aí, né? Porque é 3, né? Fez até plural, sem problema. É um substantivo, pode fazer isso, não é? Quais são esses 3 porquês? Esse primeiro aí, vou até colocar aqui logo, ó, o primeiro é esse aí, o substantivo. Depois você tem o pronome interrogativo, que é o porquê de pergunta. Tá bom? Como é que é o porquê de pergunta? É separado. Muito bem, não é? É separado. Lembra que ele ganha um acento se ele vier no final da frase. E o terceiro, pessoal, é a conjunção. É esse que é o porquê de verdade. Essa conjunção, ela pode ser, inclusive, conjunção causal, indica a causa, explicativa, indica uma explicação, ou ainda uma conjunção final, indica a finalidade. É o porquê de verdade, é o porquê junto e com acento. Ou junto e sem acento. Junto e sem acento. Esse que é o porquê de verdade. Pode ser conjunção causal, pode ser conjunção explicativa, pode ser conjunção final, dependendo da análise da frase. O que eu quero é que você saiba que só existem 3 porquês. O porquê substantivo é aquele que ganha o acento. O porquê de pergunta, que é aquele separado, mas lembra que ele ganha o acento. Vou até colocar aqui também. Ele ganha o acento só se ele vier no final da pergunta, não é? Só se ele vier no final da pergunta. Beleza? Ele ganha o acento se ele vier no final da pergunta. Percebe que não é um novo porquê, não é um quarto porquê. É o porquê de pergunta. Lembra o nome dele, tá? Pronome interrogativo. Tá? Guarda o nome de cada um dele, ó. Substantivo, pronome interrogativo e conjunção, que é o porquê de verdade. Logicamente que você ainda tem também aquele porquê que é a preposição ou mais o pronome relativo que. Não é por isso que parece
que é um porquê, mas não é. Na verdade, é o pessoal do Pelo Qual. Família do Pelo Qual. Combinado, pessoal? Está dado o recado? Você não vai mais confundir? Valeu a pena ficar até agora? Pronto, vamos fechar então a nossa aula. Você viu aí um excelente texto, não é? De um autor também tão lindo quanto o texto, não é mesmo? Um texto que foi aí inspiração para que você aprendesse um pouquinho mais das regras de português. Não são todas, mas muitas regras aqui podem cair no seu concurso. Revisa quantas vezes você quiser, que vale muito a pena você aprender esse nosso assunto. Muito obrigado pela presença e companhia de vocês até agora. Mais uma vez eu peço aí e agradeço a divulgação do canal. Valeu? Muito obrigado e até a próxima!